Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estarmos aqui nesta manhã para juntos trazermos aqui a palavra de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra de Deus, né? Aonde se encontra no livro de 2 a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 1 da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Nós vamos estar trazendo essa palavra aqui na íntegra, trazendo a palavra de Deus nesta manhã. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Graças a Deus. Amém? Vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã estamos orando ao Senhor, buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama o teu Espírito Santo. Nos ajude, meu Deus, a vencer toda a artimanha do maligno, toda a artimanha do diabo. Só o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que sara, é Deus que trabalha em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Tu és o Deus de perto, Deus de longe, Deus que sara, Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que abre as portas. Deus amado, nós sabemos que a tua palavra nos traz fortaleza. Nós sabemos que a tua palavra, meu Deus, fala conosco em espírito e verdade. Nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui clamando o teu santo nome, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Abra as portas em nossas vidas. Salva, Senhor, com a tua mão de poder, com a tua mão saradora. Só tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Só tu és o Deus que abre as portas, que fecha as portas, que não há outro Deus como o nosso Deus. E nessa manhã nós estamos aqui orando, clamando o teu nome santo, Jesus, pedindo que o Senhor venha abrir as portas, pedindo que o Senhor venha ser conosco e que o Senhor nos ajude. Nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Estamos trazendo uma palavra de Deus ao seu coração nesta manhã, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Não há outro que é digno como o nosso Deus, mas sim Ele é digno de toda glória e de toda adoração. E por isso nessa manhã nós estamos muito alegre, né? Para adorar, para glorificar o Senhor, enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto, graças a Deus, ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? Vamos trazer a palavra. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: a santa e gloriosa palavra de Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Né? Essa segunda carta, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo vai aqui nos mostrar esta segunda carta a Timóteo, seu filho amado, louvado seja Deus. Essa carta, o autor é o apóstolo Paulo. Nós já sabemos que o autor é Paulo. E nesta carta aqui, louvado seja Deus, o tema dela é perseverança inabalável na fé. Né? O tema dessa carta é esse o tema. Fé inabalável. Uma fé que não pode deixar de ter raiz. Uma fé que não pode deixar
de ter uma graça, de ter uma fé verdadeira, de ter uma fé eficaz, de ter uma fé que remove montanhas, de ter uma fé que só Deus pode operar milagres e maravilhas em nossas vidas. É Ele que faz, Ele que é. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus onisciente, Deus onipotente, Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Deus conosco, Ele é quem faz tudo em todos, Ele é quem opera maravilhas no nosso meio, louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Então nós temos que crer nesse Deus poderoso, digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. A data que Paulo escreveu essa carta foi de 67 depois de Cristo, né? Depois de Cristo, que Cristo morreu, e no ano 67, Paulo escreve essa carta ao obreiro Timóteo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O propósito qual foi o propósito, pastor Reginaldo, dessa carta? Né? Sabendo Paulo que Timóteo era tímido e enfrentava adversários no ministério, e, divisando a sombra perspectiva de forte perseguição vinda de fora contra a igreja e da atividade nociva dos falsos mestres dentro dela, ele exorta Timóteo a defender o Evangelho, a pregar a palavra, a perseverar na tribulação e a cumprir sua missão. Amém? Essa é a visão panorâmica de Paulo, né? A visão panorâmica de Paulo é que Timóteo tem uma fé inabalável, que Timóteo ande em espírito de verdade, que Timóteo não deixe se abalar pelos adversários, pelas forças espirituais da maldade que atua nos lugares celestiais. Então Paulo ele traz uma palavra a Timóteo, ensinando, explicando, para que ele possa andar em novidade de vida, andar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é o Deus que salva, é o Deus que transforma, é o Deus que faz milagres e faz maravilhas entre o povo, né? E nós aqui estamos alegres nesta manhã, por estar trazendo uma palavra de Deus forte, eficaz, onde Deus trabalha de uma forma inabalável, de uma forma inexplicável, o nosso Deus. Então ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Né? Na graça que há em Cristo Jesus, a fortificação, a poder. Né? Na graça que há em Cristo Jesus, Deus age, Deus trabalha, Deus faz maravilhas. Na graça que há em Cristo Jesus, não tem como a gente se sentir forte, se sentir fortalecido, se sentir cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, da graça de Deus. É na graça de Deus que a gente se renova. A graça do Senhor é a palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tristeza. É Ele que é, Ele que faz, Ele que muda, Ele que transforma. É Ele que faz coisas extraordinárias. É Ele que faz coisas grandes e eficazes. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus onisciente, Deus onipotente, Deus que faz maravilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele faz todas as coisas em nossas vidas. Então Paulo diz a Timóteo aqui nessa palavra: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Né? Paulo considera Timóteo como seu filho na fé, como uma pessoa que ele ganhou a lei para Cristo Jesus e uma pessoa que
era fiel no ministério e continuava servindo a Deus em espírito, em verdade, aonde ele obedecia a Paulo, os mandamentos de Paulo, e aonde ele fazia coisas grandes e eficazes e extraordinárias na vida de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que muda nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o Deus que muda o nosso coração, a nossa história. Ele é o Deus que usa na terra dos viventes. Ele é o Deus que opera milagres e maravilhas. Não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é o nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é quem faz maravilhas no nosso meio. Ele é quem opera maravilhas no nosso meio. Então, Paulo diz a Timóteo, fortifica-te também. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Na graça que há em Cristo Jesus, amados e queridos irmãos, nela tem fortaleza. Na graça de Jesus é suficiente para vivermos. Na graça de Jesus, a graça de Jesus é suficiente para vivermos e andar na beleza da sua santidade, né? É na graça de Deus, é no conhecimento da palavra do Senhor que nós vencemos, que nós vencemos todo o mal, toda a artimanha do maligno, toda a ação diabólica, né? Jesus, ele nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos deu este poder para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor Jesus, o Deus da nossa salvação. Não tem enfermidade, não tem questões diabólicas deste mundo, mal, destruição, nada, que Deus não possa operar, que Deus não possa curar. Ele pode fazer coisas extraordinárias, ele pode mudar, ele pode fazer coisas grandes, fortes, eficazes. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus da nossa salvação. Ele é o Deus de milagres e de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 2 de 2 Timóteo, capítulo 2. E o que é de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Paulo está dizendo a Timóteo para que ele venha se fortificar na graça que há em Cristo Jesus e colocar suas mãos, entregar a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Como que uma pessoa que não tem uma idoneidade, uma sobriedade, uma pessoa que não tenha uma raiz em Deus, como é que ele vai ensinar os outros? Ele precisa passar por prova, por experiências, ele precisa andar em espírito e em verdade, ele precisa andar em santidade, novidade de vida, ele precisa fazer a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele precisa dar a graça que há em Cristo Jesus, no Deus onisciente, no Deus onipotente, onipresente. Ele é o Deus que faz milagres e maravilhas entre o povo. Ele é o Deus que faz coisas grandes e extraordinárias. Nesta manhã nós estamos aqui na unção e no poder. Nós estamos aqui nessa manhã dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aonde houver uma dor no teu corpo, aonde houver uma enfermidade na tua vida, eu creio que o Senhor vai estar passando aí e está curando. Eu falo isso por fé. Eu não falo isso por me amostrar, ou não, eu falo isso confiando em Deus, né? Eu confio no Senhor, no Deus da Bíblia, no Deus da palavra. Ele promete, ele cumpre. Ele faz as suas promessas para mim, para você, para o seu povo. E ele é fiel para cumprir as suas promessas.
não há dor, não há enfermidade, não há ação diabólica maligna. Às vezes você ouve vozes à noite, às vezes você ouve bater nas portas à noite. Tem pessoas que ouvem abrir a geladeira à noite, e quando a pessoa vai ouvir, não é ninguém. Às vezes ela sente no seu telhado alguém jogar pedra à noite de madrugada. Isso é coisa diabólica, meus irmãos, maligna. Às vezes você sente no seu telhado, na sua casa, alguém jogar uma mão cheia de areia, de terra, de pissarra, de pedra pequena. Isso é coisa de Satanás, não é coisa de Deus. Às vezes você ouve também bater na porta da sua casa, no portão, esse batido assim, é um batido diabólico. Quando não é uma pessoa que está te chamando, vem que você atenda ela. Às vezes é uma pessoa que bate no muro da sua casa também, ao redor do muro da sua casa. Não é uma coisa boa, não é de Deus, é coisa diabólica, satânica. Você precisa repreender este mal. Nós repreenderemos este mal na sua vida, na sua casa, na sua família. Às vezes, muitas vezes é uma inveja que tem muito grande onde você trabalha, no seu serviço, na sua empresa que você trabalha e em outros lugares também. E você sente tanta inveja que você sente dor nas pernas, dor nos ossos, dor nas costas, você chega a cacundar. Tem muitas coisas, meus irmãos, que acontecem que não é natural, não. A maioria das coisas que acontecem em nossas vidas tem a ver com os céus, tem a ver com o mundo espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas das vezes é uma ação do diabo, diabólica. Querem tirar o seu sono, querem tirar a tua paz, querendo tirar de você o renovo, querendo tirar de você a transformação, a graça do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz, é Ele que muda nossas vidas, Ele que faz coisas grandes, coisas extraordinárias, e não há outro Deus como o nosso Deus, louvado seja Deus. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus. Né? O apóstolo São Paulo aqui está dizendo a Timóteo, para ele se fortificar na graça, para ele confiar o poder de Deus, a graça, o ministério a homens idôneos, a pessoas conscientes, tranquilas, pessoas que foram renovadas verdadeiramente, que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então o apóstolo São Paulo está dizendo, confia a homens idôneos, confia a pessoas que têm verdadeiramente o conhecimento da graça e do poder do Espírito Santo, louvado seja Deus. E nesta oportunidade, meu Deus, meus irmãos, nesse momento, nós vemos aqui que Paulo está dizendo a Timóteo, tu és meu filho, tu és meu obreiro, tu és o meu amigo, Timóteo, tu é uma pessoa que eu consagrei no ministério, tu é alguém que eu confiei, eu coloquei você no ministério para você servir ao Senhor, eu coloquei você no ministério para que você viesse andar em espírito e em verdade, eu coloquei você no ministério para que você andasse na beleza da sua santidade, eu te coloquei no ministério, Timóteo, para que você venha dar frutos, eu te coloquei para que você venha permanecer, assim como foi a fé da tua avó, a fé da tua mãe e a tua também, Timóteo. Eu quero que tu prospere na fé, eu quero que tu seja sincero, verdadeiro, honesto, eu quero que tu ande em novidade de vida, eu quero, Timóteo, que tu sofra comigo as aflições de Cristo, as aflições do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele que faz todas as coisas em nossas vidas. No Evangelho, meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo está dizendo a Timóteo, você pode sofrer, você pode ter dificuldade, aflição, mas Deus trabalha verdadeiramente na sua vida. Deus, Jesus Cristo também sofreu nessa terra. E eu e você não é diferente, mas nós combateremos não é com armas físicas, é com armas espirituais da fé, louvado seja o nome do Senhor, nos lados, nos mundos celestiais da palavra de Deus. Graças a Deus. Versículo de número 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém. Então ninguém que milita nessa vida se embaraça com o negócio dessa vida. Ninguém que milita
nesta vida se embaraça com coisas desta vida, né? Ou seja, se você é um obreiro, foi chamado para a igreja, você serve a Deus, você é um cristão, esse mundo não pode te embaraçar de você ir à igreja. Você não pode ser embaraçado de servir a Deus. De maneira nenhuma. Nada pode te parar. Nada pode te embaraçar, meu irmão, de maneira nenhuma. Nós estamos militando, lutando, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, porque nada dessa vida pode nos embaraçar. Se as coisas dessa vida, desse mundo nos embaraçam, a ir à casa do Senhor, a servir a Deus, alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, né? Nós precisamos militar a milícia da fé, a milícia do entendimento, da palavra de Deus. Nós precisamos andar em espírito e em verdade. Senhor Jesus, Ele muda, Ele convence pessoas, vidas e corações. O Espírito Santo de Deus faz coisas grandes, coisas fortes, coisas extraordinárias. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que faz, Ele que transforma, é Ele que traz renovo, é Ele que é o Deus de paz, é Ele que é o Deus que nos socorre, que nos transforma pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, Senhor Jesus, nós estamos aqui lendo essa palavra, estudando essa palavra, buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar nesta palavra. Paulo está dizendo a Timóteo, ninguém que milita, que se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, se eu quero agradar a Deus verdadeiramente, esse mundo não pode me parar. Esse mundo não pode ser embaraço para a minha vida. Se eu quero servir a Deus, andar em novidade de vida, andar em santidade, esse mundo não pode me parar. Não pode me embaraçar de maneira nenhuma. Você pode ter certeza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos ser embaraçados por este mundo de pecado, de destruição, porque essa terra ela passa com as suas paixões. Esta terra, as coisas desse mundo são passageiras. Tudo aqui se acaba, tudo passa. Quando a pessoa morre, não leva nada, só terra na cara. A Bíblia, Jesus diz de quem será a tua alma, quem será a tua vida, quem é que vai ser o dono da tua alma. Porque, irmãos, tem dois, ou é Jesus, ou é o inimigo, é o diabo. E nós precisamos nos converter, nos arrepender e servir ao Senhor, entregar nossa vida para Cristo Jesus. A salvação, já trouxe outros estudos bíblicos aqui. A salvação, nós ganhamos ela aqui na terra. A salvação se ganha aqui. Depois que partimos para a eternidade, acabou. Não adianta fazer mais nada. Já vai estar escrito lá o bem e o mal que nós fizemos. Não adianta mais. Nós precisamos servir a Deus aqui. Nós precisamos entregar nossa vida para Cristo aqui. Mas por que as pessoas ainda têm esse embaraço na vida de não entregar a sua vida para Cristo Jesus? Por causa das festas desse mundo, por causa do pecado desse mundo, do embaraço que esse mundo traz para a minha vida, a sua vida. Jesus está dizendo, nenhum soldado de Cristo, nenhuma pessoa que entrega a sua vida para Cristo Jesus pode se embaraçar com coisas ou com o negócio dessa vida. De maneira nenhuma. Mas nós precisamos servir ao Senhor, buscar em primeiro lugar a sua justiça e o seu poder, como diz Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Buscar o Senhor enquanto Ele está aqui pertinho de nós. É Ele que faz, Ele que é.
Ele que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Ele que faz coisas grandes, coisas extraordinárias. Ele que fala em nossas vidas, em nossos corações. Né? Ele que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Não há outro como o nosso Deus. Né? Ninguém que é alistado, que milita nesta vida, nesta terra, a respeito do reino de Deus, a respeito do mundo espiritual, ele pode se embaraçar com coisa dessa vida, com negócio dessa vida. Mas ele precisa andar em novidade de vida. Ele precisa andar em espírito, andar em verdade. Ele precisa andar de acordo com a beleza da sua santidade, como diz a sua palavra. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Ninguém pode se embaraçar com coisa ou com coisa dessa vida, mas ele precisa andar em novidade de vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Né? Quer dizer, a pessoa que militar, que se esforçar, que trabalhar para Deus, se ele não fizer de acordo com a palavra do Senhor, se ele não militar, não perseverar em Deus, em ter uma fé inabalável, em receber a graça, em receber o poder do Espírito Santo, em receber o poder da graça de Deus em sua vida, certamente não vai ser coroado, não vai ser reconhecido por Deus. Só receberá a coroa da justiça, a coroa da salvação de Cristo Jesus, aquele que guerrear, que lutar legitimamente segundo a verdadeira e poderosa palavra de Deus. Né? Se a pessoa militar do seu jeito, do seu desejo, do que a pessoa entende, ele não vai ser coroado. Né? Ele não vai ser coroado, diz a palavra de Deus, mas a coroação, quer dizer, o galardão, a bênção do Senhor, só será alcançado na minha vida, na sua vida, se nós lutarmos e guerrearmos legitimamente, diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Confia a homens idôneos. Né? Vamos ver aqui um pouco desse estudo bíblico aqui da palavra de Deus. Para comentários, né, sobre a responsabilidade da igreja quanto a instruir os cristãos na fé. Né? Nós temos um estudo, né, ensino bíblico para o crente, louvado seja Deus. Sofre as aflições. O ministro do Evangelho que permanecer leal a Cristo e ao Evangelho será conclamado a, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, suportar adversidades. Né? Aquele cristão, o obreiro, que não suporta adversidades, ele está fora da peleja. Né? Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29, está escrito lá. Ou seja, aquele que não quer sofrer, que não quer passar por dificuldade, por aflições, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está fora da peleja, ele não serve, ele não vai, ele vai ficar por o meio, mas ele não vai muito adiante, né? Ele vai cair por terra, ele vai ser desfeito, né? É aquele que permanece, aquele que é perseverante, aquele que anda em novidade de vida, é aquele que anda na beleza da sua santidade, é aquele que se santifica na palavra, é aquele que obedece a Deus, obedece aos seus líderes, é aquele que faz a vontade de Deus. É Ele que faz. Ele que faz coisas grandes, Ele que faz coisas extraordinárias. O Senhor está no céu, vendo a todos, contemplando a todos. Né? Mas aquele que não guerrear legitimamente, não receberá o galardão do Senhor. Como o soldado, o crente precisa estar
disposto a confiar dificuldades e sofrimento e a lutar espiritualmente com total dedicação ao seu Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. O que é que diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18? Lá está dizendo, Paulo está dizendo: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Quando nós nos fortalecemos em Deus e na força do seu poder, nós recebemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alegria. Nós recebemos virtude, nós recebemos o poder. Deus abençoe a sua vida, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Oleida, né? Trindade. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus nessa manhã aqui, juntamente conosco, adorando e servindo a Deus na beleza da sua santidade. Graças a Deus. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós sofremos as aflições de Cristo, né? Qual o apóstolo São Paulo aqui fala a Timóteo, Timóteo sofre as aflições comigo, né? Esteja firme juntamente comigo, Timóteo. Então, irmãos, nós precisamos militar, guerrear de uma maneira que agrade ao Senhor, que agrade a Deus, né? Se nós não militar legitimamente, né? Como que eu me esforço, eu tenho a minha congregação e eu passo tanto tempo sem ir lá? Não está bom, não está certo, não está correto. As coisas dessa vida não podem atrapalhar a minha fé. As coisas dessa vida não podem atrapalhar a minha crença. Não podem atrapalhar a minha fé que está em Cristo Jesus. Mas eu tenho que andar em novidade de vida. Eu tenho que andar na beleza da sua santidade. Eu tenho que estar de acordo à vontade e à palavra de Deus. Eu preciso andar em novidade de vida. Nós precisamos, irmãos, guerrear, lutar legitimamente, como diz a palavra de Deus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Tá? Paulo faz aqui a comparação com o lavrador. O lavrador é aquele que planta. O lavrador é aquele que coloca a semente na terra. É aquele que lavra. É aquele que limpa, que aduba a terra, que aduba as frutas. Ele deve ser o primeiro a comer das frutas, ou comer do fruto. Ele tem que ser o primeiro a gozar da bondade dos frutos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? É Ele que faz, Ele que é Ele que faz coisas extraordinárias em nossas vidas, louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo de Nazaré, através desta palavra de 2 Timóteo capítulo 2, né, aqui no versículo 6, o qual nós estamos agora, diz que o lavrador, aquele que trabalha, tem que ser o primeiro a gozar dos frutos. Né? Como que você trabalha e você não goza dos frutos? Como que você trabalha e você não goza do seu trabalho? Né? Do que você tem feito, do que você faz? Você precisa gozar dos frutos, gozar daquilo que Deus coloca na tua vida. Louvado e santo seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é Ele que faz, Ele que opera milagres e maravilhas. Nesta manhã, nós estamos crendo e acreditando verdadeiramente na palavra de Deus. Versículo de número 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Louvado seja Deus. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, o Senhor vai te dar entendimento em tudo. Em tudo que você for fazer, o Senhor vai estar na tua vida. Em tudo que você, Timóteo, for fazer na congregação, no teu ministério, na tua fé, que seja uma fé inabalável, que seja, Timóteo, uma fé verdadeira, uma fé eficaz, o Senhor vai te dirigir em tudo. Você vai ser dirigido por Deus. Né?
Você vai ser impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Né? Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, Timóteo. Mas você precisa militar legitimamente. Mas você precisa estar com a fé inabalável. Se você, Timóteo, tiver uma fé que hoje você serve a Deus, amanhã não. Hoje você está na igreja, amanhã você está fora. Amanhã, depois você está dentro, depois você está fora, depois você está dentro, depois você está fora. Não, não dá certo. Permaneça, seja fiel. Ande em espírito e verdade. Ande na beleza da sua santidade. Guarde a palavra. Guarde o grande amor de Deus. Né? Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar a tua vida. Deixa Deus fazer coisas extraordinárias. Deixa Ele operar milagres na sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer no teu coração, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Deus da nossa salvação. É Ele que pode, Ele que faz todas as coisas. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que é riquíssimo em perdoar. Nós, como miseráveis que somos, Jesus, Ele ama o ser humano, Ele ama o homem. Jesus desceu do céu, foi introduzido pelo Espírito Santo em uma mulher chamada Maria. Jesus veio a essa terra e nasceu no mundo de pecado para mostrar para você e para mim e para nós que as mesmas dores, as mesmas angústias Jesus passou aqui nessa terra também. Jesus provou de todas as coisas aqui na face dessa terra. Então, nesta manhã, que o Senhor venha derramar sobre você a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida, né? E que nós possamos andar em espírito, em verdade, em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Né? Paulo está dizendo, Jesus ressuscitou dos mortos baseado nesse evangelho que eu tenho pregado, Timóteo. Jesus ressuscitou dos mortos, Timóteo, foi baseado nessa palavra, Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi nesse evangelho que eu prego, Timóteo, para ti, que eu prego para muitos, para a multidão de pessoas. Foi neste evangelho, Timóteo, que Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, Jesus, ele foi, irmãos, morto e ressuscitou para a glória de Deus. Ele vive. Se Jesus vive, então eu tenho que viver no amor, na palavra e na santidade do Filho de Deus. Né? Ele é o que nos restaura, Ele é o que nos salva, Ele é aquele que transforma, aquele que abre as portas, Ele é aquele que cura, Ele que é aquele que é bálsamo para a minha vida e para a sua vida. Ele é aquele que tem esperança, Ele é aquele que faz coisas grandes e fortes e extraordinárias em nossas vidas, louvado seja Deus. Graças a Deus. Pelo que sofre trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Pelo que sofro trabalhos, aflições, prisões, tudo isso pelo amor de Deus, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Afinal, meus amados irmãos, Paulo, ele pregava o quê? Paulo, ele pregava a palavra de Deus, que salva, que liberta, que transforma e que leva para os céus. Né? Por isso que Paulo era preso, ele foi preso várias vezes. Por isso que o apóstolo Paulo foi perseguido várias vezes. Né? Por isso que nós vemos, entendemos e compreendemos na palavra do Senhor, meus irmãos, que Paulo ele sofreu vários naufrágios,
várias prisões, Paulo apanhou, Paulo passou por tudo isso pelo amor de Cristo, pelo amor do Evangelho. Mas Paulo era enraizado, era um homem de Deus. Mas Paulo era um homem que servia ao Senhor, em espírito e em verdade. O apóstolo São Paulo era um homem que tinha caráter, era um homem que aceitou Jesus e permaneceu na chamada do Filho de Deus. A gente, quando aceita Jesus como Salvador, é para a vida. Não é para estar quebrando o contrato, quebrando o compromisso. Não. A gente, quando aceita Jesus, é para toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente não aceita Jesus como Salvador por um dia, por um tempo. Não. A gente aceita Jesus como Salvador, meus amados irmãos, é para ser salvo, é para ser liberto, é para ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. A gente aceita Jesus como Salvador é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nós. Nós aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas é para toda a vida. É para que nós tenhamos direito de entrar no céu pelas portas. Paulo ele diz, Jesus Cristo ressuscitou, ele vive por este evangelho que eu prego, Timóteo. E Paulo ele diz, pelo que eu sofro, trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Né? Quer dizer, Paulo, eu estou sofrendo, eu já fui para a cadeia, já fui preso várias vezes, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Ninguém consegue prender a palavra de Deus. Ninguém consegue barrar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela permanece em mim e em você. A palavra de Deus é viva e poderosa e eficaz para salvar, para libertar, para transformar. Não tem outra, né? Não tem como a palavra de Deus ser presa. Paulo, ele estava preso. Os homens prendiam a Paulo. Os homens prendiam e até o dia de hoje tentam calar os homens de Deus, as mulheres de Deus. Mas a palavra de Deus, o percurso da palavra de Deus, a palavra do Senhor não está presa, ela não ficará presa de maneira alguma. Mas a palavra do Senhor, ela é liberta para salvar e transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela transforma corações. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome daquele que vive para todo sempre. Graças a Deus nosso Senhor. Então a palavra de Deus, meus irmãos, não tem como a gente andar triste, velho, moribundo, não. Nós devemos andar em alegres. Paulo ele diz, eu sofro cadeia, eu sofro prisão, Timóteo. Eu sofro aflições, Timóteo, mas a palavra de Deus não está presa. Ninguém pode prender a palavra de Deus, Timóteo. A palavra de Deus, ela tem livre percurso. A palavra de Deus, ela não está morta. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós somos limpos pela palavra. Nós somos limpos pela palavra de Deus. Nós somos transformados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pela palavra do Senhor que a gente é transformado, que a gente é liberto. É pela palavra do Senhor que a gente é cheio da graça. É pela palavra do Senhor que a gente é cheio da misericórdia. É pela palavra do Senhor que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus faz milagres em nossas vidas. É pela palavra de Deus. Ela que faz milagres. Ela que faz maravilhas em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Então, Paulo ele é muito claro e categórico a respeito
da palavra de Deus. Os homens podem, Jesus disse, podem matar o corpo de vocês. Vocês podem serem mortos, como muitos dos apóstolos morreram. Muitos cristãos perderam a vida pelo amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do nome de Jesus. Mas eles não podem tirar a alma, matar a alma da pessoa. A nossa alma não pode ser atingida. Eles não conseguem atingir a nossa alma. Versículo de número 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, Paulo, se eu sofro aqui, não é só por minha vida, não, Timóteo. Mas eu sofro aqui, Timóteo, é pelo amor dos escolhidos. É por amor daqueles que Jesus, que Deus escolheu, Timóteo. Tudo eu sofro por amor dos escolhidos, para que eles possam alcançar a salvação, para que eles possam alcançar a vida eterna, Timóteo. Por isso que eu sofro. Por isso que no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para ter aflições, ter dificuldades. Nós precisamos andar em santidade e novidade de vida. Nós precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos ser renovados, acreditar que Jesus Cristo, que Deus, o céu pode estar de bronze, pode estar de cinzento, mas Jesus Cristo tem o poder de abrir os céus, de abrir as janelas sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Mas Jesus Cristo tem o poder de curar você de quaisquer enfermidades. Esta é uma fé inabalável. Esta é uma fé que não corrói, que não corrompe. Esta é uma fé que crê que Jesus Cristo desce com bálsamo, que Ele envia o anjo do Senhor com a espada desembaiada para te ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz no versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, graças a Deus. Paulo aqui era um sofredor do Evangelho. Paulo, ele sofreu muitas coisas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, meus irmãos, não podemos desviarmos, voltar para trás, nos afastar dos caminhos do Senhor, por qualquer coisa, por qualquer motivo, por qualquer interferência, por qualquer dificuldade que apareça. Nós não podemos voltarmos para trás, deixar de andar em santidade, de andar em verdade, de andar, fazer a vontade do Senhor, estar de acordo com a palavra de Deus. Não, nós temos que andar na beleza da sua santidade. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Esta segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, o tema dela é fé inabalável. Paulo ele quis aqui, e quer que Timóteo chegasse ao pleno conhecimento da verdade, que os inimigos, que os infiltrados não tirassem a fé de Timóteo, e nem desviassem a Timóteo. Paulo chega até dizer, olha, eu conheço a tua fé, Timóteo, conheço a fé da tua avó, da tua mãe, e creio que tu vai permanecer fiel, Timóteo. E Paulo conta algumas experiências dele, que ele passou aqui, que ele sofreu. Paulo era um homem em cadeias, encarcerado, perseguido, preso, oprimido. Mas Paulo diz, a palavra de Deus não está presa. Quem é que vai pregar o evangelho aqui? É os anjos? Jesus que vai vir pregar o evangelho aqui? Ainda não, nele não. Ele mandou foi você, ele mandou foi eu. Ele enviou a nós. Ele nos salvou. Ele nos transformou para que eu e você viéssemos e venhamos a pregar o evangelho na beleza da sua santidade. E para isso que ele nos chamou. Versículo de número 11.
Diz assim a palavra de Deus. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele reinaremos. Essa é a promessa fiel de Deus. Se com ele morremos, com ele também nós reinaremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, ele levou todos os nossos pecados. Ele levou todas as nossas dores, as nossas transgressões, né? Então, Jesus Cristo nos deu outra vez a oportunidade. A oportunidade não se dá todo dia. A oportunidade não tem todo dia. A oportunidade não se tem em todos os momentos de nossas vidas. Oportunidades são únicas. Oportunidades, elas existem e elas são poucas. Mas Deus é aquele que abre os céus e a terra. Jesus Cristo é aquele que transforma o impossível. Jesus Cristo faz coisas extraordinárias na sua vida, na minha vida. Ele usa, ele derrama graça, derrama poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Então, palavra é esta, né? Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele reinaremos. Você está sofrendo com Cristo, com ele também você vai reinar. Você vai deixar de sofrer com Jesus. Se você é fiel ao Senhor, você vai reinar com ele, você vai andar com ele, viver com ele. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há por que temer, né? Não há por que deixar de crer. Diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus. É Ele que faz, Ele que é, Ele que muda, Ele que transforma, Ele que faz coisas grandes, extraordinárias em nossas vidas. É Ele que opera milagres e maravilhas entre nós e entre o povo. É Ele que faz renovo. É Ele que transforma vidas e corações. Não há outro Deus, nem outro Senhor como o nosso Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tristeza. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele que é, Ele que faz. É Ele que traz renovo. Ele que traz, que muda as nossas vidas, nossos corações. Ele que opera maravilhas e milagres entre o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Como que a pessoa serve a Deus e nega a Cristo direto? Como que nós podemos servir ao Senhor, meus amados irmãos, e andar negando Ele, voltando para trás, desviando do Senhor, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Que fé é essa? Como que as pessoas vão confiar em mim? Como que Deus vai confiar em mim se eu sou um crente, eu sou um cristão que me desvio todo dia, toda hora? Cadê a minha fé, a fé inabalável? Cadê a minha fé que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Que fé é esta? A minha fé tem que ter base. A minha fé tem que ter estrutura. A minha fé ela precisa ter renovo. A minha fé ela tem que ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A minha fé não pode ser uma fé momentânea. A minha fé não pode ser uma fé de momentos. Não, a minha fé tem que ser uma fé poderosa, eficaz. A minha fé tem que ser uma fé verdadeira, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha fé tem que estar agarrada em Deus, no Senhor, louvado seja Deus. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, né? Se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, né?
E se nós negar Jesus, ele também nos negará, diz a palavra de Deus. Ele vai nos negar também. Se nós negar o Senhor, pode ter certeza que ele vai nos negar também. Mas ele está levando do mesmo jeito, a mesma moeda. Não. Como é que você nega ele, você não quer Jesus, ele vai forçar você a querer ele. Se você negar ele, ele vai te negar também. Ele próprio, Jesus, ele já disse, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Essa é a palavra de Deus. Se ele me negar, eu também o negarei ele diante dos céus e diante dos homens. Né? Então, nós não devemos negar o Senhor, irmãos, por nada. Nós não devemos agradá-lo e andar na beleza da sua santidade. Fortifica-te, rapaz, na palavra de Deus. Né? A fortificação é na palavra do Senhor. A fortificação é espírito e verdade. A fortificação é ser enraizado. A fortificação é permanecer na palavra. A fortificação é permanecer em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. É Ele que faz, Ele que muda a nossa vida e a nossa história. Louvado seja Deus. Fortificação, graça, é só na palavra de Deus. O que nos limpa, o que limpa o homem é a palavra de Deus. Nós temos que ser batizados nas águas. A água, o batismo significa arrependimento. O batismo significa que ali caiu todo o mal, todo o embaraço, toda a sujeira da pessoa ficou ali no batismo. E tem que se levantar uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nessa manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Apresentar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã nós te damos graças, Criador dos céus e da terra. Eu oro repreendendo todo o mal, toda a força espiritual da maldade, toda a obra diabólica, meu Pai, que caia por terra nessa manhã. Deus de paz, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus que abre as janelas dos céus, Deus que trabalha, Senhor que traz renovo, Senhor que traz transformação, Senhor que cura, Senhor que arranca das garras da morte, Senhor que arranca das garras de Satanás. Tu és o nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, Tu és o Deus que faz maravilhas. Senhor, arranca as pessoas do mal, da incredulidade, da maldade. Deus amado, penetra nesta cidade, trazendo cura, trazendo restauração. Deus, salva como Tu salvou na igreja primitiva. Salva vidas, Senhor. Transforma corações. Meu Deus, muda caráter, muda vida, muda pessoa, Senhor Jesus. Nessa manhã nós cremos no trabalhar de Deus. Quantas pessoas depressivas, doentes, quantas pessoas querendo dar cabo da sua vida, quantas pessoas, meu Deus, não está feliz, está triste, angustiada. Tem pessoas que têm condições de comer, de beber, de viajar, de fazer tudo quanto o dinheiro pode oferecer, mas não são felizes, porque falta Deus, falta a palavra do Senhor em seus corações. E nessa manhã nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha derramar a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor venha agir nessas vidas, nesses corações, que o Senhor venha trabalhar e derramar a Tua graça, o Teu poder sobre estas vidas. Nessa manhã, meu Deus, é a nossa oração. Eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho, eu oro em nome do Espírito Santo de Deus, que a graça do Senhor, que o poder de Deus venha trabalhar em vidas e em corações, e que muitas vidas venham ser transformadas, e que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Toca na vida de quem vai assistir esse vídeo, de quem está assistindo, de quem vai ser tocado por o poder de Deus.
Nesta manhã, meu Pai, eu creio verdadeiramente em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, nesta manhã, em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. E amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui fazendo mais uma live, mais um culto para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.